Fala, nação rubro-negra, separei em trechos da entrevista de Felipe Luiz após essa derrota vexatória para o Central Córdoba. Principais perguntas e principais declarações de Felipe Luiz, treinador do mais querido, depois dessa derrota dolorosa para o Flamengo. Então, já te peço, se inscreve no canal, taca o dedo no like para ajudar esse flamenguista aqui. Felipe, hoje a gente viu um Flamengo um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. Na minha opinião, um Flamengo que foi meio modo desespero. A gente não viu um Flamengo controlando bem a bola, como a gente costuma ver. E você teve a opção, você começou com... Você tirou Pulgar, Gerson e Wesley, exatamente. E aí, os 45 minutos do Flamengo, você já volta para o segundo tempo com eles. Eu queria entender por que você optou por começar o jogo sem eles e por que decidiu colocá-los no intervalo, né? O torcedor do Flamengo, você sabe como é que é aquela questão de poupar, de priorizar. E hoje a gente tem visto muito os torcedores falando o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro e poupou na Libertadores. Queria entender um pouquinho isso. Não, primeiramente dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. E eram, com certeza, um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. E não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. Estão sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam, mas eu repito, não não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas, críticas justas. Felipe, aqui, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Foi a tua primeira derrota, né, no ano, e veio da pior maneira possível, né? Estreia no Maracanã, Libertadores, expectativa alta, o Pedro estava aí, você colocou ele em campo um pouquinho. E eu queria saber o seguinte, você já explicou a escalação inicial e depois a retomada no segundo tempo. Você achou que hoje, tecnicamente, atenção, faltou uma série de situações hoje, não só do time no primeiro tempo, mas também do segundo. Os jogadores estavam mal tecnicamente, erros que eles não cometem nos jogos normalmente que a gente vê, estava vendo até hoje. Enfim, queria que você analisasse essa parte num todo também dos atletas individualmente, por favor. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol, nós estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área, o time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas. Porque, como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo, e se em algum momento eles dentro do campo não se sentiam confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então, eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor eles, mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo, não soubemos lidar com o placar adverso, e estava muito tempo sem estar atrás do placar assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado, e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou
eu falo que é culpa do treinador porque eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente, e agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. Como você falou, né, sua primeira partida da Libertadores aqui no Maracanã, a torcida, a volta do Pedro, tinha-se muita expectativa e aconteceu a derrota. Acho que foi a primeira vez que você foi vaiado no intervalo e também no fim da partida. Como foi para você esse cenário e o que você acha que significa essa vaia da torcida? Você acha que tem relação ao desempenho de hoje ou talvez esperar mais um futebol melhor do time? Não, eu fui e fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos desde que eu sou treinador. Sampaio Corrêa no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui. E tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil. E esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então, com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e que conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. Felipe, eu queria voltar um pouquinho na primeira pergunta da coletiva, pergunta da Raíza, que é sobre uma decisão que o Flamengo tomou que é contrária à imensa maioria dos clubes, seja no Brasil, na América do Sul, na Europa, que é priorizar o campeonato nacional e não o continental. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão de dar prioridade ao campeonato brasileiro, que foi uma decisão pública, né, que vocês já comentaram sobre isso, e não da Copa Libertadores, que você que já foi jogador entende a importância, né, da Copa Libertadores, especialmente para a torcida rubro-negra. Obrigado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas se poupou muitas vezes no brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores. Então, nesse ano, uma escolha minha, sou eu que escolho os times que vão entrar em campo. Ninguém interfere absolutamente nada em nenhuma escolha que eu tomo sobre quem vai entrar no campo. E uma escolha minha, pessoal, pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas. Também pensei no adversário que eu ia enfrentar, pensei na sequência de jogos dos jogadores e pensando também no que vem decorrer da sequência de jogos que vem pela frente. Então eu tomo as decisões. Quando perde o time, claro que você é cobrado, claro, e é normal, as críticas elas têm que vir, e isso não só é como é normal, senão também me faz crescer. Só que quando vence, tudo parece muito bonito, as escolhas que a gente faz, e quando perde, claro, por que não colocou um ou colocou outro, por que poupou esse ou por que não poupou outro. Então, nenhum jogador vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, isso eu posso garantir para vocês, nenhum deles. E a exaustão, ela chega, em algum momento o jogador não consegue ter a sequência. Então, tem que sempre também priorizar pela saúde deles. A gente vem falando já há bastante tempo sobre a efetividade ou a falta dela, o Flamengo cria e acaba não fazendo, talvez desde o Fla-Flu na final do Carioca. Como estimular, né, ou mudar a forma de jogar? O que você pensa em relação a isso para melhorar essa efetividade? E também sobre estimular finalizações de fora da área. O Flamengo é um time que chuta muito pouco ao gol. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não, eu já concordo contigo que você falou agora sobre chutar pouco. Eu acho que nós temos muitas chances de chutar ou de cruzar e priorizamos por circular mais uma vez, né? E muitas vezes chutar sempre acontece alguma coisa. Eu insisto muito isso para eles, mas isso vai muito do perfil de jogador, né? São jogadores, por exemplo, que tem mais perfil, tem um perfil mais de chutar, outros que tem um perfil mais de passe. E eu venho insistindo muito nisso, né? Sobre mudar, assim, o meu trabalho, na minha opinião, é dar a estrutura com o modelo de jogo, dar uma estrutura onde eles possam encontrar os espaços, encontrar os companheiros e chegar até a área do adversário e de forma limpa, né? O que deu? Está uma briga violenta ali. Desculpa.
meu trabalho, digamos, resumindo, é levar o time até a área do adversário. E lá dar outros recursos, outros mecanismos para que eles possam entender quem ocupa a área, quem vai no primeiro, quem vai no segundo e tudo mais, para que depois eles possam decidir. Eu não posso decidir por eles. E aí, claro que nós temos que melhorar, mas isso eu já falei também outras vezes. O gol, ele vai ter momentos que a gente vai estar mais próximo, nós vamos fazer mais gols com mais facilidade, sem criar tanta chance, e outras vezes nós vamos criar muito e não vamos fazer. Então depende muito do momento, e com a volta do Pedro também tenho certeza que a gente ele vai elevar o nível no nosso ataque nessas finalizações. Então, essas foram as falas de Felipe Luiz, bateu no peito, assumiu a culpa por algumas decisões nessa derrota para o Central Córdoba, e é isso aí, pessoal, levantar a cabeça, seguir em frente. Domingo tem jogo contra o Grêmio muito importante, fora de casa. O Flamengo precisa conquistar esses 3 pontos para não deixar aquele bloco ali de cima, aquele bololô que tem uma pancada de time com 4 pontos no Brasileirão. Com certeza vários times daquele ali vão vencer, vão ir a 7. O Flamengo não pode ser diferente, tem que ir a 7 pontos também para se manter naquele bloco de cima ali, disputando para chegar no final do campeonato, ter chances desse título brasileiro, que a diretoria José Boto já falou que é prioridade para o Flamengo. E na outra quarta-feira tem um jogo dificílimo no grupo da Libertadores contra a LDU fora de casa. O Flamengo precisa pontuar no mínimo um empate contra a LDU fora de casa para não se complicar nessa classificação. É isso aí, pessoal. Eu sou o FB do Fla, FB do Flamengo. Trago informações do Flamengo, do mais querido, do clube mais amado do mundo. Te peço, taca o dedo no like nesse vídeo, se inscreve no canal para dar moral para esse flamenguista aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo com mais informações sobre o Flamengo.